Vai. Esse podcast, a gente inventou ele surgiu de uma necessidade nossa de autoridade, né? Então, a gente está criando o nosso brand, a gente está começando agora, a gente é bebezinho. Então, eu queria saber, para quem está começando agora, por onde eu começo esse bendito brand? O que é brand e por onde eu começo? Pelo nome? O que eu faço? Não sei nada. Boa. Começa por você. Eu sempre falo isso. O papel principal, o que mais importa dentro do processo de construção de marca, e aí não importa se é uma marca de uma empresa, se é uma marca de uma pessoa, se é uma marca de duas pessoas, é pouco relevante. Isso não muda a principal coisa, que é entender a sua essência. Entender quem é você de verdade. Da onde você vem, para onde você vai, quais são as suas crenças, os seus valores, os seus objetivos. Todo esse conjunto de coisas, independente de qual seja o caminho, independente de qual seja o seu nicho, de qual seja o seu segmento, do que você oferece, se você vende curso, se você é prestador de serviço, não importa. A base é sempre a mesma. A base é você. Então, o primeiro ponto é exatamente esse. Descobrir quem eu sou. Descobrir quem eu sou. E como que eu faço isso? Como é que eu vou descobrir quem eu sou? Cara, analisar a si mesmo é extremamente difícil. Muito. Pergunta para os outros. Eu sempre falo isso. Falo, cara, facilita a tua vida, pergunta para os outros. E quando eu falo perguntar para os outros, eu estou falando de todos os outros. Então, se você aí tem uma marca pessoal, qual que é a primeira indicação que eu daria já? Eu gosto de coisa muito prática, vocês vão perceber isso. Cara, pergunta para os teus amigos, para a galera do futebol, para a tua família, para os teus clientes, se você tiver algum parceiro e tal. Porque todos eles têm alguma coisa de você. Todas essas pessoas recebem alguma coisa de você. E elas recebem muitas coisas de você. O cara do futebol, ele tem um momento do lazer, ele tem um momento do xingamento, quando ele faz besteira, ele tem um momento da comemoração, do gol, ele tem um momento da reclamação ali com o juiz, foi falta, não foi falta. E em todos esses momentos, a gente mostra uma característica. Em cada um desses momentos, a gente tem uma característica. Você vai para os amigos, você tem momentos diferentes onde você vai mostrar características suas. Para a família, é a mesma coisa. Para a tua esposa, para a tua namorada, qualquer coisa. Você sempre tem isso. E algumas dessas coisas vão casar para todas essas pessoas. Algumas características vão casar para todo mundo. Por quê? Porque nós somos uma coisa. Nós somos uma coisa por essência. Nós temos algumas características que são essenciais e outras que se baseiam naquilo que a gente está vivendo no momento. Então, a gente vai buscar aquilo que é essência. Então, eu busco aquilo que é essência perguntando para os outros. Não pergunto, o que você acha? Se você tivesse que falar uma característica de mim, o que você diria? Eu já cheguei aqui, já tive uma impressão que você é aquele zagueiro que reclama com o volante, fala, volta, marca aí, sabe aquele zagueirão no futebol? Que volta. Capitão, né? Eu sou zagueiro mesmo. Aí, tá vendo? Já tem uma impressão aí. Se o cara do futebol falou que, então o cara é o zagueirão mesmo ali. Mas é basicamente isso. E essa essência, ela vai se espalhar para o teu negócio. Quando a gente fala de empresa, é um pouco mais complexo, por assim dizer, porque a essência de uma empresa, ela não é a essência do dono. Ela é a essência da empresa. Então, eu vou falar com o dono, vou falar com o funcionário, vou falar os valores, né, para você. Exatamente, vou entender a cultura daquela cultura organizacional, empresa. Exatamente, vou entender a cultura da empresa, porque a cultura organizacional é a essência. Então, eu preciso entender essa cultura. Mas quando eu falo de uma pessoa, cara, conversa com quem está do teu lado, faz essas perguntas. Pergunta para as pessoas, cara, se você tivesse que falar uma coisa positiva ou negativa de mim, o que você faria? O que você falaria? Pô, tal coisa. Legal, maravilha. É o que eu preciso. Fala com 30 pessoas. Vai ter coisa que vai bater. Sim. Vai ter coisa que vai bater. E aí você vai entender a tua essência. E aí, a partir disso, vou me estender só um pouquinho, porque Tranquilo. Percebe como, a partir disso, eu defini, por exemplo, como que eu me visto quando eu vou em algum lugar. Porque todo mundo fala, pô, você é um cara que fala difícil, mas é simples. Então, eu venho aqui de moletom, camiseta lisa e calça jeans e vida que segue. Eu não preciso... Porque a minha fala já é difícil, então a minha imagem precisa ser simples. Sim. Então, eu já entro, eu já me coloco dentro desse lugar, eu já assumo esse negócio. Senão você vai ter uma barreira muito grande de entrada na comunicação, né? Então, todo mundo vai olhar para o Daltro e falar, cara, o cara já chama Daltro, já fala difícil. E o cara vai vir ainda todo engomadinho, eu não vou falar com esse cara. Não é verdade? É verdade. E tem uma outra coisa. Eu ficaria desconfortável.
eu ficaria desconfortável. Você se conecta pela roupa primeiro. Exatamente. E eu me conecto comigo. Eu me conecto com a minha essência. Eu me conecto com aquilo que eu sou. Porque aqui eu estou confortável. Eu posso me jogar aqui na cadeira que eu ainda sou eu. Claro. Eu ainda estou tranquilão. A gente vai ter esse bate-papo e a gente vai falar. E, eventualmente, eu vou falar um palavrão e a vida vai seguir. Por quê? Porque eu sou assim. Eu não vou ficar me policiando naquilo que eu falo. Sim. Por quê? Porque eu não estou passando uma imagem de quem eu não sou. E aí entra o segundo ponto, né, que é a questão da verdade. De você ser verdadeiro não com o teu público. Eu tenho uma fala que é muito forte, que é o dane-se a persona, que quem me segue gosta. Já fui até impactado hoje aí por causa do... Então. Que é assim, cara, não importa quem está do outro lado, o que importa é você. Para a construção da tua marca, o que importa é você. Lógico que na hora de desenhar um produto, na hora de desenhar uma página, na hora de fazer um conteúdo, eu penso em quem está recebendo isso. Sim. Mas essa pessoa precisa receber uma coisa que é minha, que é verdadeira minha. Senão não conecta. Senão não conecta. Cheira falso, né? Cheira falso. E uma hora a máscara vai cair. Uma hora essa máscara vai cair. Isso é muito interessante que o Dalton falou, porque muita gente faz esse caminho contrário. Eu preciso conhecer minha persona, para falar com a minha persona. Mas, na verdade, para você achar sua persona, você precisa primeiro ser uma persona, né? Você precisa se conhecer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente pega um cara super agressivo na internet, e ele fala de forma agressiva, ele fala na cara do cara, fala palavrão, e ele falar de forma calminha no conteúdo dele, e ele falar de forma serena, ele não vai conectar, porque primeiro que não vai ser verdadeiro, e segundo que ele vai achar pessoas que são mais serenas, então ele não vai conseguir conectar com isso. Então, se ele fala agressivo, ele vai achar, a pessoa que fala mais agressivo vai se conectar com ele, que gosta dessa agressividade, que gosta dessa personalidade. Então, a personalidade dele atrai, o eu dele, igual você falou, a verdade dele vai atrair a persona dele. Por mais que você desenhe, não adianta nada você desenhar e você ser outra coisa. Você desenha que sua persona é calma e você é agressivo, então não bate, né? Então, eu acho muito interessante isso, você conseguir se enxergar primeiro para não construir um personagem, mas saber o personagem que você é. Não existe isso de construir. Eu não acredito em construir um personagem. Ele simplesmente se constrói. Ele né? Tem uma coisa, desculpa te cortar, tem uma coisa que eu falo bastante, que é aquele negócio. O que a gente faz na internet, o influenciador principalmente, né, o expert, o cara que é o infoprodutor, o produtor de conteúdo, o que você tem que tomar cuidado é para não virar uma grande paleta de tinta de cor pastel. Você tem que tomar muito cuidado para não virar isso, porque aí você é um monte de coisa, e a gente de fato é no nosso dia a dia, a gente vive, eu brinco muito com a questão dos arquétipos, e quando a gente para pensar, a gente vive os 12 arquétipos às vezes num dia. Sim. Às vezes em uma hora você vive os 12 arquétipos. Caramba! Você vive, dependendo do monte de emoções pelo qual você está passando, você vive os 12 arquétipos em uma hora, em 2 horas. Cara, há 15 dias minha filha nasceu. Cara, foi um mundaréu de emoção que você passa por uma porrada de coisas. Depois você vai analisar, você fala, cara, eu fui da depressão à alegria extrema, à serenidade, porque minha esposa precisava disso, a buscar o controle da situação, porque eu precisava daquilo em um determinado momento, e você vive todas essas emoções. Mas o que a gente faz? Quando você é um influenciador, você tem que buscar aquilo que para você é mais forte, mais essência, e aí você vai dar destaque para isso. Potencializar. Potencializar, era essa palavra que eu estava procurando. Você vai potencializar isso. Por quê? Porque senão você vira um grande mar de tons de cinza. E ninguém se agrada com cinza, cinza não é interessante. É igual fazer uma posição no futebol, por exemplo. Não adianta você querer jogar de zagueiro, de lateral, de meio campo, de volante, de atacante, de goleiro. Cada um, ele potencializa a qualidade que ele tem. Então, um exemplo, o goleiro ele tem elasticidade e ele tem envergadura. Então, ele vai treinar isso. Ele não, tudo bem, hoje em dia o goleiro sai mais com o pé jogando. Sim. Mas ele vai treinar a pegada com a mão. O atacante, ele vai treinar, ele é bom ali em bater falta, ele vai treinar a falta, né? O zagueiro ele vai treinar aquele bote, a antecipação. Então, é isso que a gente adora fazer analogias aqui, principalmente com o futebol, que a gente gosta. Percebe que você gosta também? Então, essas analogias são legais para o público entender. Então, o que o expert vai fazer? Ele vai potencializar as qualidades que ele já tem, que é dele. Não adianta, né? Não adianta ele querer treinar tudo, que ele não vai ficar bom em tudo. Né? E aí, olha quem é bom em tudo não é bom em nada, né? Olha o que aconteceu. A gente não é ótimo em nada, né? Eu lembrei agora de uma situação, a gente ia lançar um expert, né? A gente sempre sonhou em lançar algo na música, né? Eu sou compositor, gosto pra caramba de escrever assim
nas horas vagas, adoro música, e a gente ficou procurando alguém da música. E a gente foi lançar um expert da música. E aí o que aconteceu? Cara, o cara pessoalmente, assim, quando ele falava, era muito da hora, falava palavrão, porra, falava todas as verdades, era muito da hora conversar com ele. Natural, Falou, né? Vamos experimentar fazer um lançamento teste com esse cara? Vamos. Só que na hora da câmera, quando a gente ligava a câmera, ele virava aquele gatinho, mano. Ele era um leão, presencialmente. Ligou a câmera, aquele gatinho. Então ele falava manso, aí falava as coisinhas difíceis. Eu falei, porra, mano, fala aquele bagulho lá que você falou pra mim aqui quando a gente tava conversando, trocando aquela ideia. Até as gírias dele mudavam quando a câmera ligava. Então, olha que pesado. Nunca vai dar certo, nunca ia dar certo, porque ele não era ele mesmo. E aí, ele se sabotava, porque ele ficava com medo do que os outros iam pensar do que ele falava. Ele mesmo se sabotava. E aí, ele não falava, ele não era ele mesmo na câmera. E aí, fudeu. É o auto-julgamento, a gente chegou a fazer um lançamento orgânico, vendemos, sei lá, 13 mil reais. Pô, não foi ruim, vai. 20 mil reais, né? Foi 20 mil reais sem investir Foi 20 nada. mil, É. sem investir nada. Porra, por um começo, legalzinho. Foi o quê? Foi uns 2 anos isso? É, Uns 2 anos e pouco. Porra, legal, vamos... Dava pra continuar. Só que não tem como continuar. A gente analisou ali a situação e falou, velho, não dá. O cara não tá sendo ele mesmo. Tem tudo a ver com brand. E aí não vai escalar, velho. Os caras vão ver que é mentira. E não era culpa dele, né? Precisava de uma terapia, de um processo de amadurecimento. Não é que algumas pessoas são naturalmente comunicativas, né? Eles não têm medo. Outras pessoas são menos. Isso é treinável, eu acho.